O capítulo 7 do segundo, eu tô confundindo ainda, que eu tenho muito primeiro e segundo na minha cabeça, porque, né, primeiro Samuel, primeiro Reis e primeiro Crônicas. Mas não, esse é o capítulo 7 do livro de Esdras. E o texto diz o seguinte, ó. É um texto que trata sobre Esdras vai a Jerusalém, a carta do rei Artaxerxes a Esdras. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mairaiote, cheio de nome o capítulo. Filho de Zarias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Bom, então Esdras vai para Jerusalém. A segunda parte agora, a carta de Artaxerxes a Esdras. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei dos deuses dos céus. Paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de Deus deles em Jerusalém. Com este dinheiro, compre novilhos, cordeiros, carneiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata, com 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas ou de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado ao oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E os que não a conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, que, por sua bondade, favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Bom, então esse foi o capítulo 7 do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 8. Valeu! O capítulo 7 do segundo, eu tô confundindo ainda, que eu tenho muito primeiro e segundo na minha cabeça, porque, né, primeiro Samuel, primeiro Reis e primeiro Crônicas. Mas não, esse é o capítulo 7 do livro de Esdras. E o texto diz o seguinte, ó. É um texto que trata sobre Esdras vai a Jerusalém, a carta do rei Artaxerxes a Esdras. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mairaiote, cheio de nome o capítulo.
filho de Zarias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Bom, então Esdras vai para Jerusalém. A segunda parte agora, a carta de Artaxerxes a Esdras. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei dos deuses dos céus. Paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de Deus deles em Jerusalém. Com este dinheiro, compre novilhos, cordeiros, carneiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo de seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata com 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas ou de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado ao oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E os que não a conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, que, por sua bondade, favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Com a mão do Senhor, meu Deus, esteve sobre mim, como a mão do Senhor esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Bom, então esse foi o capítulo 7 do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 8. Valeu! O capítulo 7 do segundo, eu estou confundindo ainda, que eu tenho muito primeiro e segundo na minha cabeça, porque, primeiro Samuel, primeiro Reis e primeiro Crônicas. Mas não, esse é o capítulo 7 do livro de Esdras. E o texto diz o seguinte, é um texto que trata sobre Esdras vai a Jerusalém, a carta do rei Artaxerxes a Esdras. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mairaiote, cheio de nome o capítulo. Filho de Zarias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém
no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Bom, então Esdras vai para Jerusalém. A segunda parte agora, a carta de Artaxerxes a Esdras. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei dos deuses dos céus. Paz e prosperidade, estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de Deus deles em Jerusalém. Com este dinheiro, compre novilhos, cordeiros, carneiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata com 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas ou de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado ao oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E os que não a conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, que, por sua bondade, favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Com a mão do Senhor, meu Deus, esteve sobre mim, como a mão do Senhor esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Bom, então esse foi o capítulo 7 do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 8. Valeu! O capítulo 7 do segundo, eu estou confundindo ainda, que eu tenho muito primeiro e segundo na minha cabeça, porque, né, primeiro Samuel, primeiro Reis e primeiro Crônicas. Mas não, esse é o capítulo 7 do livro de Esdras. E o texto diz o seguinte, ó. É um texto que trata sobre Esdras vai a Jerusalém, a carta do rei Artaxerxes a Esdras. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mairaiote, cheio de nome o capítulo. Filho de Zarias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Bom, então Esdras vai para Jerusalém. A segunda parte agora, a carta de Artaxerxes a Esdras. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei dos deuses dos céus. Paz e prosperidade, estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive
Dentre os sacerdotes e levitas que desejar ir a Jerusalém com você poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de Deus deles em Jerusalém. Com este dinheiro, compre novilhos, cordeiros, carneiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata com 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas ou de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado ao oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E os que não a conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, que, por sua bondade, favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Com a mão do Senhor, meu Deus, esteve sobre mim, como a mão do Senhor esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Bom, então esse foi o capítulo 7 do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 8. Valeu! O capítulo 7 do segundo, eu estou confundindo ainda, que eu tenho muito primeiro e segundo na minha cabeça, porque, primeiro Samuel, primeiro Reis e primeiro Crônicas. Mas não, esse é o capítulo 7 do livro de Esdras. E o texto diz o seguinte, ó. É um texto que trata sobre Esdras vai a Jerusalém, a carta do rei Artaxerxes a Esdras. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mairaiote, cheio de nome o capítulo. Filho de Zarias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Bom, então Esdras vai para Jerusalém. A segunda parte agora, a carta de Artaxerxes a Esdras. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei dos deuses dos céus. Paz e prosperidade, estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de Deus deles em Jerusalém. Com este dinheiro, compre novilhos, cordeiros, carneiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida,
e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata com 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas ou de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado ao oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E os que não a conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, que, por sua bondade, favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Com a mão do Senhor, meu Deus, esteve sobre mim, como a mão do Senhor esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Bom, então esse foi o capítulo 7 do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 8. Valeu! O capítulo 7 do segundo, eu estou confundindo ainda, que eu tenho muito primeiro e segundo na minha cabeça, porque, primeiro Samuel, primeiro Reis e primeiro Crônicas. Mas não, esse é o capítulo 7 do livro de Esdras. E o texto diz o seguinte, é um texto que trata sobre Esdras vai a Jerusalém, a carta do rei Artaxerxes a Esdras. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mairaiote, cheio de nome o capítulo. Filho de Zarias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Bom, então Esdras vai para Jerusalém. A segunda parte agora, a carta de Artaxerxes a Esdras. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei dos deuses dos céus. Paz e prosperidade, estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de Deus deles em Jerusalém. Com este dinheiro, compre novilhos, cordeiros, carneiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata com 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris
de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que Deus dos céus tenha prescrito, que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas ou de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado ao oeste do Eufrates, a todos os que conhecem a lei, as leis do seu Deus. Deus que não a conhece, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e a lei do rei seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Com a mão do Senhor, meu Deus, esteve sobre mim, como a mão do Senhor esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Bom, então esse foi o capítulo 7 do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 8. Valeu! O capítulo 7 do segundo, eu estou confundindo ainda, que eu tenho muito primeiro e segundo na minha cabeça, porque, né, primeiro Samuel, primeiro Reis e primeiro Crônicas. Mas não, esse é o capítulo 7 do livro de Esdras. E o texto diz o seguinte, ó. É um texto que trata sobre Esdras vai a Jerusalém, a carta do rei Artaxerxes a Esdras. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mairaiote. Cheio de nome o capítulo. Filho de Zarias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Bom, então Esdras vai para Jerusalém. A segunda parte agora, a carta de Artaxerxes a Esdras. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei dos deuses dos céus. Paz e prosperidade, estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de Deus deles em Jerusalém. Com este dinheiro, compre novilhos, cordeiros, carneiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata com 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que Deus dos céus tenha prescrito, que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas ou de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que
o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem a lei, as leis do seu Deus. E os que não a conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei